Deus abençoe a todos, boa tarde. Estamos iniciando mais uma mensagem no livro de Romanos. Hoje nós vamos estudar Romanos 12, os versículos 3 a 8. Na semana passada nós estudamos Romanos 12, os dois primeiros versículos 1 e 2. Hoje nós vamos estudar do 3 até ao 8. Nós vamos fazer essa leitura bíblica agora, para que possamos dar sequência ao estudo. Romanos 12, de 3 até 8. O texto diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que Deus misericordiosamente abençoe a sua palavra para nossa instrução, nosso crescimento espiritual e nossa vida de louvor e adoração ao próprio Deus. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos por meio deste instrumento que é a internet, um instrumento que permite que nós, mesmo nas nossas próprias casas, possamos ter comunhão, e nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos mais um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Rogamos a sabedoria, o discernimento, a inteligência do Senhor para cada um de nós, para compreendermos aquilo que está sendo ensinado. O Senhor nos fale, fortaleça, nos edifique, nos redargua, nos corrija, nos exorte, para que em tudo o teu nome seja sempre glorificado e a nossa vida seja transformada poderosamente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos diante de nós essa parte da carta agora que nós chamamos de parte exortatória, hortatória ou exortatória. É uma parte que vai completar a carta. A carta foi dividida em uma parte que os 11 primeiros capítulos, a parte que nós poderíamos chamar assim de parte teórica da carta, mas na verdade é uma parte da carta que é doutrinária. E secundariamente nós temos agora a parte exortatória, ou chamada também de hortatória, que significa a mesma coisa, que é a exortação para que nós hajamos de acordo com aquilo que está prescrito na primeira parte. Então, Paulo começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando agora que tanto o nosso corpo individualmente deve cultuar a Deus, como o corpo de Cristo, no qual nós estamos inseridos, deve cultuar a Deus, né? Por isso mesmo, nós não podemos deixar de congregar. Congregar é um ato de fé. Quando uma pessoa arruma uma desculpa para não congregar, ela está demonstrando que ela não tem fé suficiente na palavra do Senhor, porque é na congregação que nós somos também abençoados com a palavra do Senhor. Quando nós nos juntamos, quando nós congregamos uns com os outros, então o nosso corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E ele então
vai dizer que, ao invés de nos conformarmos com o mundo do qual nós saímos pela fé, nós devemos oferecer os nossos corpos como instrumentos de louvor e adoração a Deus. A nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nossas mãos, nossos pensamentos, nosso tempo, nossos recursos financeiros, tudo isso são instrumentos de glorificação de Deus. Ou seja, nós precisamos nos perguntar sinceramente e seriamente como é que nós estamos usando esses recursos que Deus nos dá, se é para a sua glória ou se não é para a sua glória. Então, ele fala que nós devemos ter a mente transformada. Por quê? Porque com mente transformada, nós somos capazes de entender o que Deus quer para qualquer parte do nosso corpo, qualquer parte do corpo de Cristo, e qualquer dom espiritual que Ele nos tenha concedido, será sempre para a sua honra e para a sua glória, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste texto de hoje, Paulo vai responder a uma pergunta: como se manifesta a verdadeira vida cristã? Como isso acontece? Como é que a vida cristã se manifesta verdadeiramente? Antes de chegarmos à resposta, que é a partir do versículo 9, ele vai demonstrar que nós somos um corpo. E pela graça que foi dada a Paulo, de ser um apóstolo, de compreender os mistérios de Deus, de ser escolhido para falar da verdade de Deus para nós de uma maneira irretorquível, de uma maneira completamente clara e evidente, de uma forma absolutamente crível, de modo que tudo que Paulo fala vem de Deus. Então, nesta carta, Paulo está manifestando a graça que foi dada a ele como apóstolo, de não pensarmos de nós mais do que devemos pensar, nem menos. Se eu não tenho um determinado dom, eu não preciso pensar que eu não tenho nenhum dom. Eu preciso pensar no dom que eu tenho. Eu não devo querer ser mais do que eu sou, mas não devo querer ser menos do que eu sou. E é isso que Paulo vai demonstrar aqui neste trecho que nós acabamos de ler. Devemos pensar, cada um de nós, com moderação daquilo que nós somos, isto é, na medida da fé que Deus repartiu a cada um, de modo que a manifestação do dom de Deus na nossa vida é uma manifestação de fé soberana, de fé que Deus exige que nós tenhamos nele para receber os dons espirituais. Esta fé que Paulo está falando neste versículo 3 é diferente da fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé necessária para crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que nos dá vida eterna, perdoando os nossos pecados. Mas a fé que Paulo está falando aqui é um tipo de fé que me permite ser instrumento de Deus, que me permite crer que Deus me escolheu para ser um instrumento dele, que Deus me escolheu para me usar para a sua glória, para o crescimento da igreja. Todos os crentes devem ser usados para o crescimento da igreja. Não pode haver nenhuma desculpa, não pode haver nenhum tipo de subterfúgio que me faça esconder daquilo que Deus quer. Qualquer um de nós, por mais simples que seja, tem no mínimo um dom espiritual que precisa ser manifesto no corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a igreja possa crescer espiritualmente. Então, Paulo vai dizer que a vida cristã se manifesta de uma maneira que é pela fé. Nós, após rogar instantemente, rogar com intensidade, apelar realmente, instantemente aos crentes que se dediquem totalmente a Deus, ele vai dizer que nós devemos fazer isso renunciando definitivamente o mundo. Ou seja, nós não podemos ter nenhum vínculo com o mundo, não podemos ter nenhum relacionamento de dependência com o mundo.
Vamos nos relacionar com o mundo, sim, porque é impossível vivermos no mundo sem nos relacionarmos com ele, mas não sofrermos as influências do mundo. Pelo contrário, influenciarmos o mundo na medida em que nós estamos nos relacionando com ele. Devemos renunciar definitivamente ao mundo, seu sistema de vida, que é um sistema de vida em oposição a Deus. E devemos ser transformados na nossa mente, no nosso coração, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que ocorre essa transformação? Nós vimos na semana passada que essa transformação ocorre pela leitura da palavra, pelo estudo sistemático da palavra, pela obediência à palavra, pelo relacionamento de comunhão com os irmãos na igreja, pelas orações, por todas as possibilidades que Deus nos dá de meios de graça para nós crescermos espiritualmente e nos desenvolvermos espiritualmente. Continuando sua exortação, o apóstolo Paulo agora apela para a autoridade apostólica. Ele está dizendo: olha, eu sou apóstolo, e como apóstolo eu fui nomeado pelo próprio Jesus Cristo. Deus me escolheu, Jesus Cristo me nomeou. Não deve ser desrespeitada, desdenhada ou desconhecida nenhum tipo de ordem que o apóstolo Paulo nos dá, porque são ordens que emanam do próprio Deus. Esse ministério, portanto, foi concedido pela graça de Deus, e por ser Paulo, ministro de Deus, ele queria falar conosco e fala conosco hoje por meio da palavra do Senhor. De modo que esse ministério foi concedido, que Paulo teve, né? Foi concedido pela graça de Deus, e nós devemos ser submissos ao ministério de Paulo ainda hoje, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é uma palavra viva, verdadeira, eficaz, penetrante, uma forma de palavra que é completamente santa e que transforma nossa mente e o nosso coração. Paulo, então, está dizendo para os crentes de Roma: considerem-se membros de um corpo. Vocês são membros de um corpo. Não existe crente individualmente, no sentido de que um crente não pode ter existência sozinho. Quando ele se converte, ele deixa de ser um indivíduo e passa a pertencer a um corpo. Quando ele se converte, ele passa a ser um instrumento, um membro do corpo. Quando ele é pecador, ele é um indivíduo. Quando ele se converte, no mesmo momento, o Espírito Santo o insere no corpo de Cristo, o coloca no corpo de Cristo com os dons espirituais que Deus lhe dá desde o momento da sua conversão. E esses dons espirituais vêm pelo poder do Espírito Santo. Esse ministério, então, concedido pelo apóstolo Paulo, por Deus ao apóstolo Paulo, é um ministério que nos revela que nós somos membros de um corpo e cada um deve ter consciência exata de sua função, de seu papel no corpo de Cristo. Uma perguntinha: qual é o seu papel no corpo de Cristo? Você já está no tempo de ter descoberto isso, né? Se você já tem um tempo de vida cristã, você já deve ter tido tempo de descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo, porque todas as pessoas têm um papel no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, no lugar onde ele congrega, onde ele serve de bênção para os outros e onde ele é abençoado pela vida dos outros também. Considerem-se membros de um corpo, é o que Paulo está dizendo. Cada um tenha consciência exata de sua função, de seu papel no corpo de Cristo. Mas Paulo afirma ainda que ninguém queira ser maior do que o outro, mais do que o outro. Há pessoas que acham que precisam ser maiores do que os outros, que precisam de ser exaltados. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que ninguém queira ser mais do que é, mais do que Deus lhe concedeu. Isso
Deus concede à pessoa ser aquilo que Ele planejou que ela fosse. Então, eu não devo querer ser mais do que aquilo que Deus planejou que eu fosse. Mas eu devo descobrir o que é que Deus planejou que eu fosse por meio do estudo da palavra. Este estudo pode ajudar muito a você descobrir o seu dom espiritual para a edificação da igreja. E isso é a medida da fé, é uma demonstração de fé. Então, Paulo está dizendo que cada um deve saber exatamente aquilo para o que Deus o separou, o escolheu. Mas Paulo continua dizendo que cada um pense sobre si mesmo com moderação, ou seja, cada um deve pensar sobre si mesmo equilibradamente, nem muito, nem pouco, mas equilibradamente, não querendo ser mais do que Deus determinou, né? Do que Deus lhe permitiu, mais do que é verdade, do que é de verdade, mas nem menos também. Antes, a pessoa deve ser plenamente aquilo que Deus determinou, não é? Fazer completamente tudo que foi chamado para fazer, de acordo com o dom de Deus. Ou seja, se você tem um dom divino, e você tem, porque Deus concedeu um dom, pelo menos um dom a cada crente, se você tem esse dom e já o descobriu, você precisa praticá-lo para que ele seja exercido no contexto da igreja, para que a igreja seja acrescida, desenvolvida, para que haja crescimento espiritual e plenitude do espírito na vida da igreja. Então, cada um deve se contentar com aquilo que é e antes deve ser plenamente tudo aquilo que é, né? Então, 90% só para Deus não é o ideal. Cada um deve render 100% da sua capacidade. Eu posso ter uma capacidade muito pequena e uma outra pessoa uma capacidade grande, mas se eu render 100% da minha pequena capacidade, eu posso estar rendendo muito mais do que aquele que tem uma capacidade maior, mas não rende 100% dela. Então, tudo que é necessário é que nós façamos aquilo que Deus deseja, utilizando nossa capacidade de dom espiritual em 100%, para que Deus seja glorificado. O apóstolo ainda diz o seguinte: contente-se em exercer o seu dom, pois como o corpo tem muitos membros e cada membro tem sua função, assim também é o corpo de Cristo. O corpo só atua perfeitamente quando cada órgão desempenha o seu papel. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se há um membro do meu corpo, por menor que ele seja, mas ele está doente e não está desenvolvendo o seu papel, o corpo sofre. Basta pensar nisso como um calo num dedo pequeno do pé. Como isso incomoda, como isso atrapalha, né? Como um corte pequeno no pé ou numa das mãos incomoda. Quanto mais quando falta algum órgão, né? Quando eu perco um pedaço, uma ponta de dedo, quando eu perco uma perna, quando eu amputo uma mão, como isso faz falta? Por quê? Porque todos os órgãos são necessários, todos são instrumentos da plenitude do corpo. Na vida cristã acontece a mesma coisa, e cada pessoa que tem o seu dom deve desenvolvê-lo para que o corpo possa produzir, desempenhar o seu papel plenamente. Então, Deus está querendo que todos os membros desenvolvam o seu dom. E Paulo diz o seguinte aos romanos: lembrem-se, romanos, sempre que vocês são muitos membros e membros uns dos outros. Não tem membro mais importante do que o outro. O pastor não é mais importante do que o zelador. O irmão que estuda a Bíblia não é mais importante do que aquele que ouve. Todos são membros do corpo de Cristo, estão desenvolvendo a sua função. Se a minha função é uma, eu tenho que desenvolver essa função do modo que ela seja abençoadora para todos os demais. Paulo então está dizendo: lembrem-se sempre que vocês são muitos membros e membros uns dos outros,
de modo que cada um está ligado ao outro. Não há membro mais importante do que o outro e todos estão ligados no corpo e precisam um do outro. É necessário. Paulo dá esse exemplo aos Coríntios, dizendo que o olho não pode dizer ao pé, não sou pé, porque sou pé, não sou do corpo. O olho depende dos pés, a cabeça depende das mãos, o coração depende da circulação. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Deus nos ensina que precisamos uns dos outros. Sejam exatamente aquilo que vocês foram chamados a ser. Paulo está dizendo, se você foi chamado a ser um tipo de instrumento, desenvolva-se como esse instrumento. Se você foi chamado para ser um professor, seja um professor. Ele vai falar desses dons agora. Se você foi chamado para ser misericordioso, exerça o dom da misericórdia. Se você foi chamado para ser um exortador, seja um exortador, porque é necessário que todos nós desenvolvamos o nosso dom, para que a igreja possa ser abençoada, em nada deficiente. Paulo, então, está dizendo que o desenvolvimento desses dons é uma necessidade. Nós somos ligados uns aos outros, precisamos uns dos outros. Sejam exatamente aquilo que vocês foram chamados a ser, para que o funcionamento do corpo não seja deficiente. Quando um membro não está funcionando, o corpo fica deficiente. E eu jamais quero ser causa do corpo ser deficiente, porque isso vai ser cobrado de mim pelo próprio Deus. Então, Paulo está mostrando claramente a relação que existe entre os dons espirituais e cada crente precisando descobrir o seu dom espiritual para ser exatamente aquilo que Deus programou, que Deus determinou que ele seja. Mas agora, Paulo vai falar dos dons espirituais, e eu gostaria primeiro de salientar alguns aspectos aqui. O primeiro aspecto é que os dons espirituais são manifestações da graça de Deus. São dons de Deus, dados individualmente segundo a graça. Não é por merecimento, né? Então, eu sei que há muitas pessoas que não estão muito satisfeitas com o seu dom, mas é porque não entenderam que Deus já os tinha preparado para exercer esse dom. É porque eles ficam de olho e achando que mereciam outros dons, ou que gostariam de ter outros dons, ou que Deus deveria dar a eles outros dons, mas Deus é sábio, e Ele já nos preparou de antemão, pelo nascimento, pela conversão, para que nós pudéssemos exercer o dom que Ele determinou, não o que eu quero, mas o que Ele determinou. Dons de Deus, então, são dados individualmente segundo a graça, ou seja, é Deus quem opera, é Deus quem manifesta a sua graça. Esses dons são manifestações da graça de Deus, dados a todos os crentes, a cada um dos crentes, para a glória de Deus. E existem alguns tipos de dons, né? Eles manifestam individualidade. Antes eu gostaria de dizer que os dons que nós já lemos aqui em Romanos são dons de motivação. São dons, vamos mencionar daqui a pouco, são dons específicos para o corpo de Cristo. Eles manifestam individualidade, ou seja, nós somos indivíduos que recebemos dons espirituais, mas nós somos inseridos no corpo de Cristo. Não perdemos a individualidade. Credival continua sendo Credival, né? Joaquim continua sendo Joaquim, Manuel continua sendo Manuel. Mas nossa identidade não é perdida, mas nós estamos inseridos no corpo de Cristo, de modo que agora, quando olhamos para Credival, o vemos no corpo de Cristo. Quando olhamos para Manuel e para Joaquim, os vemos no corpo de Cristo, funcionando junto com os outros, não como indivíduos, mas como corpo agora. E somos salvos como indivíduos, mas Deus, por meio do Espírito Santo, nos torna um corpo, nos torna verdadeiramente um único corpo. Então, nós
temos individualidade, mas temos também, somos também um corpo. Mas há multiplicidade. Deus opera de maneira maravilhosa e Ele nos dá múltiplos dons. Nos dá múltiplos dons. Quais os dons que Ele nos dá? São muitos os que Paulo cita aqui, mas antes de falar neles, quero dizer da multiplicidade. As riquezas da graça de Deus são infinitas e elas nos fazem muitos, elas fazem muitos com diferentes e irrepetíveis dons. Deus nos dá dons espirituais e múltiplos e irrepetíveis dons, ou seja, nós somos indivíduos que recebem dons espirituais para atuar no corpo de Cristo como parte do corpo, como membros de um corpo. E agora nós somos únicos, né? Deus nos dá dons individualmente, de modo que não há duas pessoas iguais no reino de Deus. Cada um é diferente um do outro. Se nós tivermos hoje 2 bilhões de crentes no mundo, são 2 bilhões de crentes diferentes uns dos outros. Não há repetição. Então, Deus se manifesta na nossa vida desta maneira. E Deus nos usa de maneira particular, exatamente porque cada um é cada um, cada qual com suas próprias características, sendo usado por Deus. De modo que, mesmo sendo 7 manifestações espirituais, elas são irrepetíveis, porque cada um tem numa proporção que o outro não tem. Isso significa, portanto, que o dom que, mesmo que eu tenha 5, 6 pessoas no mesmo lugar com dom de ensino, cada uma delas é diferente, mesmo tendo o mesmo dom, porque elas são capacitadas de maneira diferente por Deus e têm perspectivas diferentes da aplicação do dom, segundo a misericórdia de Deus. Portanto, esta manifestação de individualidade, de multiplicidade, são fundamentais manifestações da graça salvadora e da graça maravilhosa e abençoadora de Deus. Mas tudo isso contribui para uma terceira coisa, que é a unidade. Deus produz por meio da diversidade a riqueza maravilhosa de uma unidade. Deus opera unidade, individualidade, multiplicidade, diversidade, mas nesta diversidade, Deus atua de tal modo que ela produz unidade. Não são esforços variados em múltiplas direções, mas é um único corpo agindo de maneira completa, de maneira poderosa, de maneira graciosa e salvadora. Deste modo, então, a unidade do corpo de Cristo é preservada. Deus produz por meio da diversidade a riqueza maravilhosa da unidade, todos trabalhando sob a direção do Espírito Santo para produzir um único resultado. Qual é o resultado? O crescimento do corpo para a glória de Deus. Isso é o que resulta em glorificação a Deus e testemunho ao mundo da unidade do corpo de Cristo agindo para a glória de Deus. A igreja é olhada pelo mundo, é vista pelo mundo, a igreja é observada de maneira especial pelo mundo, e quando ela produz um fruto como este que nós estamos vendo aqui, né? Um fruto do Espírito, que produz crescimento, que produz glória para Deus e testemunho ao mundo, o mundo aprende com a igreja do Senhor. No corpo de Cristo, a individualidade não produz individualismo. Individualismo é aquilo que é do cada um por si. Mas no corpo de Cristo, a individualidade produz interdependência, mediada pelo amor, porque somos membros uns dos outros para a glória de Deus. Deus, então, é glorificado na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, no lugar onde todos os crentes devem estar, na congregação, né? Quando o crente não congrega, ele está pecando contra Deus, sim, né? Mesmo que ele arrume uma desculpa muito boa, mas ele está pecando contra Deus,
Por quê? Porque está deixando de receber ministração e, mais do que isso, de oferecer ministração para o corpo de Cristo. Mas Paulo fala agora também dos dons espirituais. Eu quero ver se a gente vai ter tempo de falar um pouquinho sobre dons espirituais, que devem ser compreendidos em suas diferenças. Quais as diferenças entre os dons espirituais? Primeiro, eu quero dizer que eles são citados em Romanos 12, em Efésios 4, em 1 Coríntios 11 e 12, em 1 Pedro. Em 1 Pedro nem tanto, mas lá também há alguns dons espirituais manifestos. Mas os 3 locais mais importantes são esses que eu citei primeiro: Romanos, Coríntios e Efésios. Eles são diferentes. Os dons são dons de ministração, de manifestação e de motivação. Por que essa diferença? Porque são dons diferentes para pessoas diferentes. Vamos analisar. Os primeiros dons, os dons de ministração, são dons de liderança. São chamados doma no grego. E eles são dons que dados a homens, a líderes, são dados a homens na igreja do Senhor. A liderança na igreja é masculina, como todo mundo já sabe, né? Deus estabeleceu isso, isso é um princípio que está na Bíblia e nós não queremos quebrar esse princípio. A liderança é masculina. Então, esses dons de ministração são dons que Jesus deu à sua igreja. Na verdade, o texto nos ensina, lá em Efésios, que os dons são os próprios homens que Deus dá à igreja, com capacidades espirituais. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses os 5 dons de ministração, dons de liderança que Deus concedeu a homens especiais. Não se repete muito. São dados à liderança das igrejas, a liderança pastoral, a liderança profética, né, que é de pregação, não é profecia no sentido de adivinhar o futuro, no dom de mestre, que é de ensinar a palavra do Senhor, e isso não tem muitas pessoas numa igreja com esses dons. Esses dons são dados de maneira mais parcimoniosa à liderança, são dons de liderança, são ministérios especiais dados a alguns crentes para a edificação do corpo de Cristo, dons de liderança, né? São dons para capacitação da igreja. Esses dons são dados para fazer a igreja andar, para fazer a igreja caminhar, para fazer a igreja se desenvolver, para fazer a igreja de Cristo. Mas nós temos os dons de Coríntios, são chamados dons de manifestação. Por que são chamados dons de manifestação? Porque são capacitações espirituais. E agora não é a palavra domar, mas é a palavra carisma. Que são capacitações da graça de Deus para manifestações ocasionais. São dados a homens e mulheres, dados a crentes, homens e mulheres, como o Espírito Santo determina, e são dados para uma finalidade útil, né? Esses dons são dons espirituais, capacitações espirituais do Espírito Santo, dados em ocasiões especiais, para tarefas especiais, determinados para uma finalidade útil. Não são exclusivos ou permanentes. Podem ser dados numa vez e não ser dados mais, podem ser repetidos, conforme o Espírito Santo determina que eles sejam dados. E terceiro, os dons de motivação. Quais são os dons de motivação? São dons da graça de Deus também. Dons de motivação, dados a homens e mulheres também, não a liderança só, mas a homens e mulheres. Os líderes, como crentes individuais, também têm esses dons, mas eles recebem também os líderes, dons de liderança. Os dons de motivação são dons da graça de Deus dados a homens e mulheres e capacitam espiritualmente o crente a trabalhar, motivando e estimulando, orientando o crente para trabalharem na direção certa, no trabalho certo, com sucesso certo na igreja, na obra de Deus.
Então, esses dons de Romanos que nós vamos estudar são dons de motivação. Por quê? Porque são capacitações espirituais dadas a todos os crentes. Cada crente tem pelo menos um desses dons. E eles são capacitações dadas pelo Espírito Santo para trabalhar, motivados, ou seja, o crente é motivado a trabalhar. Ele se sente bem trabalhando. Ele não quer deixar de fazer aquilo para o que ele foi chamado. Ele tem alegria no trabalho. Pode ser um trabalho obscuro, um lugar onde ninguém viu. Tem crentes que têm dons de ministração, têm dons de ministério. Eles são pessoas serviçais. Trabalham limpando o chão da igreja, limpando o templo, carregando cadeira, fazendo serviços braçais secundários, mas eles fazem isso com uma alegria muito grande, porque é o dom de ministração que eles têm. E nós vamos ver isso na medida que estudarmos os dons que Paulo cita aqui como dons de motivação. O crente vai ser, então, utilizado por Deus trabalhando na direção certa, no trabalho certo, com sucesso certo, com alegria no Espírito Santo, porque é um trabalho, às vezes, manual, não é um trabalho considerado espiritual, mas é um trabalho que glorifica a Deus. Aliás, a diferença entre trabalho espiritual e material na igreja, na vida do crente, de um modo geral, não deveria existir, porque tudo que o crente vai fazer, ele deveria fazer como um trabalho espiritual. Como que isso se dá? Basta colocar o trabalho feito com afinco, com dedicação, com diligência, para a glória de Deus, né? Sabendo que é o Espírito Santo que imprime energia, que imprime força, que imprime direção certa para que o trabalho seja realizado. Deste modo, então, o trabalho de cada um pode e deve e precisa ser feito para a glória de Deus. Deus coloca no coração do crente que tem esse tipo de dom, que eles recebem esse dom de Deus, que é dado ao crente, e dá plena convicção do trabalho que cada um pode, deve e precisa fazer. O crente não espera ser mandado, ele toma a iniciativa porque ele sabe que Deus deseja que ele faça aquele tipo de operação. Muito bem. Os dons de motivação são 7. 7 dons de motivação. Paulo cita os 7 aqui, a partir do versículo 6. Ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada ao corpo, se profecia, o primeiro dom, então, é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, na verdade, a palavra ministério aqui deveria ser traduzida por serviço, qualquer tipo de serviço feito para a glória de Deus, inclusive trocar fralda de neném, né? Limpar o chão da casa, limpar o banheiro, qualquer tipo de trabalho feito assim para a glória de Deus. Tem gente que tem o dom de fazer isso e se oferece para fazer isso e se torna uma pessoa completamente dedicada ao Senhor fazendo esse tipo de trabalho. Então, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, façamos com dedicação. O que ensinar aqui é ser professor, não é o dom de mestre de Efésios, é o dom de professor, aquele que aprende com alguém e que transfere, que transmite para outras pessoas, para a sua classe escola dominical, para a igreja, para um grupo de estudo bíblico, ou para numa palestra. Então, se o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Não ensine a não ser com perfeição. Não ensine a não ser com esmero. Faça o melhor que você pode. Não se compare com quem ensina melhor, nem se compare com quem ensina pior. Faça a sua parte para a glória de Deus. O ministério, então, e o ensino. Depois ele fala o que exorta. Exortar aqui não é dar o dedo na cara dos outros, não. Exortar aqui é a ter disposição de andar ao lado de uma pessoa necessitada, para ajudá-la em todas as suas necessidades. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, aquele que é capaz de
entender as necessidades dos outros, contribuir e levar outras pessoas a contribuir. Essas pessoas, então, têm o dom da contribuição. Não só contribuem, mas estimulam, orientam e levam outras pessoas a contribuir, que deve ser feito com liberalidade, não com mesquinhez, com mão fechada, mas com liberalidade. O que preside é aquela pessoa que é capaz de administrar bem um grupo, que enxerga as capacidades das pessoas, que coloca a pessoa certa no lugar certo. É o que tem o dom de presidir. Ele pode ser, não confundir com cargo, ter um cargo na igreja. Né? Às vezes a pessoa tem um cargo e não tem o dom de presidente, mas muitas vezes a pessoa tem o dom de presidente sem ter o cargo. Então, Paulo está dizendo que aquele que preside deve fazer isso com diligência, com esmero, com qualidade. Né? E quem exerce misericórdia, que é aquela pessoa que coloca o coração na miséria dos outros e que visita cada pessoa nas suas necessidades e que descobre pessoas necessitadas na igreja para serem assistidas pela igreja, essa pessoa deve fazer isso, e como é um trabalho difícil, deve fazer isso com alegria. Isso é um resumo rápido daquilo que nós vamos estudar na semana que vem sobre os dons espirituais. Nós vamos falar sobre cada um deles para ver se cada pessoa aqui que participa descobre o seu dom e começa a praticar isso na igreja, de modo a abençoar a igreja, a ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Nós chegamos ao final, nós já passamos 41 minutos falando, então agora nós vamos dar oportunidade a quem quiser discutir, perguntar, falar, e eu gostaria que houvesse participação.